Bom, o tema que nós vamos ver aqui hoje e refletir aqui hoje, como eu disse para você, é um tema muito atual, muito importante para todos nós. E o tema dessa pregação eu coloquei aqui, ó, o combustível fundamental para não desistir. Vou repetir. O combustível fundamental para não desistir. Por que esse tema, pessoal? Preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo em que um grupo grande de pessoas estão desistindo da fé, estão abandonando a fé. O tempo em que nós vivemos é um tempo de apostasia. Há uma grande apostasia atingindo esse mundo. O que é apostasia? É o afastamento da fé, é o abandono da fé, é o abandono do caminho de Deus, é o abandono das coisas de Deus. Veja que um grupo grande de pessoas hoje em dia não possui mais interesses nas coisas divinas, nas coisas de Deus. As pessoas não estão tendo mais anseio, não estão tendo mais sede, não estão tendo mais interesse nas coisas de Deus. E muitos estão enfraquecendo na fé. Muitos estão desistindo da sua caminhada. E isso você pode observar atentamente aí fora. Isso acontece. Veja a dificuldade das pessoas de se firmarem na igreja. Veja a dificuldade das pessoas hoje em dia de se entregarem a Deus, de se lançarem para Jesus. Veja a dificuldade que as pessoas hoje têm de buscarem a Deus. Há uma grande apostasia e muitos estão desistindo. E muitos alegam assim: pastor, mas a luta é muito grande, a dificuldade é muito grande, são muitas perseguições. Nós vivemos em um mundo onde o cristão ele é muito perseguido, ele é muito confrontado, onde o cristão ele é muito desprezado. Nós vivemos em um mundo de muitos conflitos religiosos, e tudo isso provoca um desgaste, um cansaço. E por causa desse desgaste, desse cansaço, muitos são aqueles que estão desistindo, pulando do barco, chutando balde na sua vida espiritual. E é por isso que nós temos que absorver verdadeiramente o conteúdo dessa mensagem. Porque em muitas vidas está faltando o combustível fundamental para não desistir. O que é o combustível? O que significa a palavra combustível? Combustível é aquilo ou aquele elemento que produz energia. Então, para o cristão, para o crente, não desistir da sua caminhada com Deus, ele necessita deste combustível fundamental para que ele não venha desistir, para que ele não venha, digamos, desanimar. Por isso o tema dessa mensagem. E eu vou falar para você aqui, e vou usar o exemplo de um dos grandes exemplos da Bíblia de perseverança, determinação e resiliência, que é ou que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, pessoal, ele foi o homem mais usado por Deus no Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Paulo teve essa missão, ele foi muito usado por Deus. Mas ele é um dos grandes exemplos na Bíblia de perseverança, de persistência
Ele é um dos grandes exemplos na Bíblia de determinação. Sabe aquela pessoa determinada, focada no seu objetivo? Ele é um dos grandes exemplos de resiliência. O que é resiliência? Aquela pessoa que sabe equacionar, contornar fases ruins. Ele sabe suportar. Ele sabe resistir. Fases ruins, momentos caóticos, difíceis na sua vida. O apóstolo Paulo, ele é esse grande exemplo. E ele vai nos ensinar a respeito do combustível fundamental para não desistir. Porque o que esse homem passou, igreja, não é brincadeira não. O que ele suportou pelo evangelho, por amor ao evangelho, o que ele passou, o que ele suportou, o que ele resistiu, as adversidades que esse homem sofreu, o sofrimento que ele passou pelo evangelho, ele tinha motivo de sobra para parar, para desistir. Mas o porquê que ele não desistiu? O porquê que ele não desanimou? Ele possuía o combustível fundamental para não desistir. E é isso que o Espírito Santo quer te ensinar. Muitas coisas virão na sua vida para você desistir de Cristo, para você abandonar a sua fé, para você abrir mão da sua salvação. Muitas coisas virão na sua vida, se é que já não está vindo. Se é que já não está pressionando você. Muitas situações surgirão no seu caminho com qual objetivo? Afastar você de Deus. Afastar você dos caminhos de Deus. Afastar você da igreja. E você precisa ter em você o combustível fundamental. Senão você vai desistir. Senão daqui a pouco, mais ali na frente, você será mais um componente, mais um integrante desse grupo grande de pessoas que já desistiram. Que já não querem mais saber das coisas de Deus. Já não tem mais interesse. E isso é importantíssimo. Então, eu vou usar aqui, como eu disse para você, o exemplo do apóstolo Paulo. E aqui no texto que nós vamos ler, vamos para a Bíblia agora, no texto que nós vamos ler, observe comigo, meu irmão, observe, igreja, o que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, ele vai fazer um resumo. Olha só, pessoal, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um resumo, uma lista de todos os seus sofrimentos, os sofrimentos que ele passou, as lutas que ele enfrentou, as adversidades que ele enfrentou por amor do evangelho. Ele vai fazer uma lista. Agora, observe, gente, observe o que este homem passou. Observe. Verso 23 diz assim, vamos começar aqui. Verso 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. E ele começa em trabalhos, muito mais em prisões. Este homem foi preso várias vezes, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. E ele diz, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar isso aqui para você entender
o quanto é forte. O apóstolo Paulo revela que ele recebeu 5 vezes uma punição de açoites pelos judeus. A lei de Moisés, ela tinha como punição para aquele que afligia a lei, que era rebelde contra a lei, a punição da quarentena, do chicoteamento. E isso aconteceu com Paulo 5 vezes. Porque Paulo, para os judeus, ele era declarado um rebelde, um herege. Porque ele estava ensinando a graça, e a graça, de certa forma, ia contra a lei. Então os judeus não aceitavam aquilo, e eles puniram Paulo 5 vezes com chicotadas, com chibatadas. E para eles não errar, porque a lei dizia 40 chicotadas, e isso também aconteceu com Cristo, também foi uma das punições de Jesus. Eles faziam o seguinte, eles davam 39 para não passar, caso eles errassem a conta. Então eles davam 39. Eles não faziam a última. Por isso ele fala aqui, ó, eu recebi 5 vezes dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Agora, se você fazer a conta, 5 vezes 39, eu fiz aqui, dá 195 chicotadas. Esse homem levou 195 chicotadas. Mas chicotadas mesmo, pessoal. Não é brinquedo, não. E por que ele levou isso? Por que ele passou por isso? Por amor ao Evangelho. Porque ele estava pregando Cristo. 5 vezes ele recebeu uma quarentena de açoite, 195 chicotadas. Imagine você. Hoje a pessoa ela sente uma dorzinha por causa do Evangelho. Ela recebeu uma perseguição, uma humilhaçãozinha, zombaram um pouquinho dela, ela já está pensando em desistir. Esse homem recebeu 195 chicotadas. Mas não parou por aí, não. Não parou por aí, não. Ele diz assim, ó, 145 chicotadas, 5 vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Ele diz, ó, fui 3 vezes fustigado com varas. 3 vezes sentaram o porrete em Paulo. Pegaram varas e espancaram ele. Mas espancaram. 3 vezes ele foi espancado a pauladas, a varadas. Por quê, pastor? Porque ele estava pregando Jesus, o Evangelho. E olha só, continua. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Ele foi apedrejado, pegaram em pedras e mandaram pedras nele. Em naufrágio 3 vezes. Ele diz aqui, ó, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha só, teve um naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu, que ele ficou 24 horas flutuando no mar, em destroços do navio, 24 horas. Na voragem do mar. Ali, ó, sofrendo. Imagine você. E tem mais, ele continua dizendo, olha a lista. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os judeus, né, entre os patrícios, em perigos entre os gentios, né, entre os incrédulos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Veja que ele cita vários tipos de perigos, situações difíceis, críticas, situações onde a vida dele estava em risco, em total risco. Várias vezes ele passou por isso, por amor ao Evangelho.
Verso 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias. Muitas vezes, sabe o que é isso? Ele não teve como dormir, ele não teve como descansar. Várias vezes ele teve que ficar varando a noite acordado, porque ele estava correndo muito risco. A tensão estava grande demais. Em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede. Várias vezes ele passou fome. Várias vezes ele ficou com sede. Por causa do amor do evangelho. Em jejuns, muitas vezes, não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Não tinha como se alimentar. Várias vezes, o texto está explicando isso. Várias vezes ele passou frio. Não tinha como se aquecer. Não tinha o que usar para se aquecer. Estava ali, numa situação crítica, caótica, passando frio. E nudez. Frio e nudez. Não tinha roupa. Situações complicadas. Situações de perseguição. Meu irmão, isso aqui verdadeiramente é adversidade. É luta. É ou não é? Agora, esse homem estava passando tudo isso, presta atenção, ele estava enfrentando tudo isso. Não é porque ele era um criminoso. Não é porque ele era um malfeitor. Não é porque ele era uma pessoa ruim, desonesta, porque ele estava fazendo mal para as pessoas. Não, ele estava enfrentando tudo isso por amor do evangelho. Porque ele estava pregando Cristo, a salvação por meio da cruz, a salvação por meio de Cristo. E ele estava recebendo tudo isso. Toda essa adversidade. Não é brincadeira. Não é verdade? E diz assim, verso 28. Além das coisas exteriores, olha só, além de tudo que ele estava passando de sofrimento fora, digamos assim, do corpo, exteriormente, ele carregava com ele também o quê? Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, dentro dele havia ainda a preocupação das igrejas, do crescimento do evangelho, das pessoas serem salvas, das pessoas entenderem o plano de Deus através de Cristo Jesus. Ele ainda tinha essa preocupação com as almas que estava dentro dele. O sentimento profundo da sua missão de revelar Jesus para aquelas pessoas. Então veja, pessoal, observe, igreja, que o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para desistir. Tinha ou não tinha? Olha o que foi a vida desse homem. Prisões, perseguições, açoites, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, necessidades. Ele passou por várias necessidades, humilhações. Ele passou por várias humilhações. Olha o que esse homem, observe o que ele passou, o que ele enfrentou. E tudo isso por amor ao evangelho. Agora, a pergunta que nós fazemos aqui, a pergunta que eu quero que você reflita agora: por que que o apóstolo Paulo não desistiu?
diante de tantas adversidades, diante de tamanhos problemas, dificuldades, diante de tanto sofrimento, por que que esse homem, ele não desistiu? Porque ele tinha motivos de sobra para isso. Por que que ele não desistiu? Porque ele carregava com ele o combustível fundamental para não desistir. E esse combustível, igreja, tem que estar dentro de nós. Diga graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse combustível tem que estar dentro de você. Porque se esse combustível estiver dentro de você, nada vai fazer você desistir. Pode vir problemas, pode se levantar contra você grandes tempestades, pode se levantar gigantes no seu caminho, pode vir situações, fases ruins, momentos críticos na sua vida, mas você não vai desistir de Cristo. Se este combustível estiver dentro de você, você não vai desistir. Agora, vamos observar que combustível é esse. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Filipenses. Filipenses, passa um pouco para frente. Filipenses capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a revelar esse combustível fundamental para não desistir que ele possuía, estava nele. Ele começa a revelar. Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o verso 13 e o 14. O apóstolo Paulo diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que ele fazia? Prossigo para o alvo. Observe, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Agora, observe esse texto. O apóstolo Paulo diz que ele prosseguia para o alvo. Ele prosseguia perseverante para o alvo. Ou seja, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo bem estabelecido na sua vida. E ele estava sempre caminhando, prosseguindo, firme, determinado neste alvo. E ele fala que esse alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha a certeza, não era dúvida não, era a certeza, a grande convicção dentro dele, no seu coração, que ele iria reinar com Cristo. Que um dia ele estaria com Cristo reinando. Ele estava passando por tudo aquilo, todo aquele sofrimento, toda aquela situação crítica, mas ele tinha certeza que aquilo ali era temporário. Era apenas temporário. E ali na frente, ele estaria com Cristo reinando. Diga graças a Deus. Será, igreja? Será, meu irmão, que essa certeza está dentro de você? Será que você tem essa convicção? Não, pastor, eu tenho essa convicção
perseguição. Eu estou enfrentando isso, eu estou suportando aquilo, eu estou passando por aquilo, mas eu sei que tudo isso é temporário. Um dia eu vou reinar com Cristo, por isso eu não desisto da minha fé. Será que você é assim? Você quer ver outro texto aqui? Quero mostrar para você. E aqui ele vai revelar de uma forma ainda mais clara esse combustível fundamental que estava dentro dele. Você quer ver? Passa um pouco para frente. Vamos lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Passa um pouquinho para frente agora. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Aqui, o apóstolo Paulo, igreja, ele já estava no final da sua vida, prestes a partir desse mundo. Ele já estava sentindo isso, que os dias dele estavam por terminar. E ele diz o seguinte aqui, ele fala assim, verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já estava sentindo que ele ia partir, que ele ia falecer, que ele ia morrer. E o verso 7 ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Diga glória a Deus. Agora, olha que coisa forte. Sabe aquela lista de sofrimentos que nós lemos lá no livro de 2 Coríntios 11? Tudo aquilo que o apóstolo Paulo sofreu e passou, ele classificava todas aquelas adversidades como um bom combate. Ele diz, combati o bom combate. Combati o bom combate, suportei, resisti, enfrentei. Não desanimei, não parei, não recuei. Combati o bom combate. Completei a minha missão. E guardei a minha fé. Agora, olha que coisa forte o verso 8. Já agora, ele está partindo, hein, pessoal? Ele está falando da sua partida, da sua morte. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Diga graças a Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Já agora eu vou receber a minha coroa. Era o combustível que está dentro dele. Agora eu vou receber, eu estou partindo, eu vou morrer. Agora eu vou receber a minha coroa. O que é coroa? O que significa coroa? Direito de reinar. Só reina quem tem coroa. Ele está falando assim, já agora eu vou partir e eu vou entrar no reino do meu Senhor para reinar com Ele. O combustível que estava dentro dele está sendo revelado. O alvo do apóstolo Paulo sendo revelado. Agora eu vou receber a coroa da justiça. Agora eu vou reinar com o meu Senhor. Já combati o bom combate, enfrentei lutas, perseguições, sofrimento, situações terríveis. Combati o bom combate, cumpri a minha missão, guardei a minha fé. E agora eu vou reinar com o meu Senhor. Diga graças a Deus. Olha a convicção, gente. Olha a certeza. Olha a confiança.
esse homem carregava no seu coração. Está vendo porque ele não desistia? Está vendo que ele levava chicotada, 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 chicotada. E os judeus, agora ele vai desistir. Agora ele vai parar de pregar Jesus. Agora ele vai parar com esse negócio de evangelho. E o homem estava lá, pregando de novo. Com as costas toda arrebentada, toda cortada. Toda cheia de cortes, de vergão, dos açoites. Aí os homens do mundo vinham falar, não, vou pegar ele de porrete então, e dá a paulada nele, e senta o porrete, e senta a vara, e espanca. Agora ele vai parar, agora ele vai desistir. Agora ele vai desistir. Passava um pouquinho de tempo, estava lá o homem de novo, falando do amor de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos pegar pedra agora vai ser na pedrada. Vamos parar ele na pedrada. É pedrada na cabeça. Passava um pouquinho de tempo, o homem estava lá. E o único caminho da salvação é Cristo Jesus. Ele não desistia. Ele não desistia. Às vezes não tinha o que comer. Às vezes não tinha conforto nenhum. Conforto nenhum. Às vezes estava com frio, com fome, com sede. Aí eu acredito que Satanás falava assim, agora ele vai desistir. Não é possível, não tem conforto, não está passando fome, está passando necessidade, está humilhado, não tem o que vestir, não tem onde morar. Não, agora vai desistir. Daqui a pouco estava o homem lá, ó, pregando o evangelho. E ele ia para um lado para o outro para pregar o evangelho. E quando ele mutava, ele entrava em um navio. Então Satanás agia para levantar tempestades. Agora eu vou afundar esse navio, agora ele vai afundar, agora ele vai parar, agora ele vai passar uma situação crítica aqui que ele vai desanimar, ele vai parar. E o homem ficou lá 24 horas. Você sabe o que é isso? Ficar 24 horas flutuando no mar? 24 horas? Imagine você. E ele saía, ele ia para a praia, e aonde Deus levava ele estava lá pregando o evangelho. Ele não desistia. Porque você viu o que estava dentro dele. Ele tinha um alvo. Que alvo, pastor? Reinar com Cristo. Reinar com Cristo estava dentro dele, era o alvo. Era o combustível dele. Ele tinha um alvo de cumprir a missão dele e reinar com Cristo. Será, igreja, que este alvo, este combustível está dentro de nós? Será que está dentro de você? Por que muitas pessoas estão desistindo por poucas coisas? Hoje eu vejo pessoas desistindo da caminhada da fé, desistindo da sua comunhão com Deus por coisas que eu vou te falar para você, hein? Coisas mínimas. Mínimas. Coisas, sabe? Pessoas que estão parando com a sua missão, parando, desistindo, olhando para trás por coisas mínimas. Mas por que isso acontece? Porque falta nessas pessoas o combustível fundamental. A certeza que um dia ela vai reinar com Cristo. Será que você tem essa certeza dentro do seu coração? Você quer ver, pessoal? Eu quero deixar para você aqui 2 textos, e aqui eu vou terminar essa mensagem. 2 textos eu quero deixar para você aqui. Eu vou mostrar para você 2 textos que o próprio Deus, o próprio Jesus está falando, o próprio Deus.
Eu quero começar aqui com Hebreus capítulo 10. Passa um pouco para frente na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Aqui, eu quero mostrar para você esse texto. É muito forte que está escrito aqui, Hebreus 10, a partir do verso 35. Hebreus 10, 35 diz assim, ó, começa assim, ó, não abandoneis. Olha só, não abandoneis, não desistam, não abandone. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança é a fé, não abandone a confiança em Deus. Ela tem grande recompensa, grande galardão. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança, persista, insista, seja determinado, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, o que Deus prometeu para você, o reino. Um dia você vai reinar com Ele. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, pela confiança em Deus, confiança nas suas promessas. Agora, se retroceder, olha Deus falando, se a pessoa desistir, se ela retroceder, se ela olhar para trás, se ela desanimar, nele não se alegra minha alma. Deus não se alegra com aquele que desiste, aquele que recua, aquele que desanima. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas olha o verso 39, o verso 39 diz assim, nós, eu e você, nós fomos chamados para quê? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. As pessoas que estão desistindo, elas estão desistindo para a perdição. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da confiança em Deus, da confiança nas suas promessas, para a conservação da nossa alma. Diga graças a Deus. Nós não fomos chamados para desistir. Você não foi chamado por Deus para desistir. Você foi chamado por Deus para ir até o fim. É até o fim, igreja. Mas, pastor, a luta está muito grande, mas, pastor, a perseguição está muito grande, mas, pastor, estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo, a dificuldade, a tristeza, a angústia, a dor. Não desista. Você não foi chamado para desistir. Por isso você tem que carregar com você a certeza que você vai reinar com Cristo. Esse combustível, esse gerador de energia tem que estar dentro de você. Diga graças a Deus. Você quer ver agora as palavras de Jesus? Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, é o último livro da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Verso 11. Verso 11 diz assim, o Senhor Jesus falando, ele fala, venho sem demora. Olha aqui para mim. Você tem alguma dúvida que Jesus está muito próximo de voltar? Você tem alguma dúvida? Olha para esse mundo. Olha para os acontecimentos que está aí. Olha os sinais que estão aí nesse mundo. Você tem alguma dúvida? Que nós estamos vivendo um tempo especial na história da humanidade? Você tem alguma dúvida que Jesus está aí às portas de voltar? Ele diz, venho sem demora. O que ele fala para você, para mim e para você? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, Jesus fala para mim e para você, ó, conserva o que tens. Conserve essa certeza no seu coração. Conserve essa confiança em minhas promessas.
Conserva a sua fé, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Ou seja, para que você não venha perder o direito de reinar com ele. Em outras palavras, não desista da sua fé em Cristo. Não desista da sua missão em Cristo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga graças a Deus. Gente, meu irmão, minha irmã, não desista. Eu sei que às vezes passa pensamentos na cabeça de muitos, pensamentos de desistência. Eu vou parar de ir na igreja. Eu vou parar de buscar Deus. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou deixar esse negócio de lado. Esses pensamentos são diabólicos. O mal quer que você perca o seu direito de reinar. Porque ele já não tem mais esse direito. Satanás um dia estava no reino. Ele conhece o reino. Ele sabe o que é a glória de Deus. Mas ele perdeu esse direito. Ele escolheu se rebelar contra Deus. Ele perdeu esse direito. Ele não tem mais esse direito. Ele não tem mais espaço, ele não tem mais lugar no céu. Ele foi expulso de lá. Mas esse direito está sobre nós. Em Cristo Jesus foi nos concedido esse direito. Se a pessoa crê em Jesus, se ela não desistir dessa crença, se ela perseverar até o fim nessa crença, ela terá o direito de reinar com Cristo. Ela vai reinar. Satanás já não tem. E ele não tendo, ele quer tirar o seu. Ele não tendo, ele quer roubar de você. Ele quer que você não tenha também. Ele quer que você seja como ele. Aquele que não tem mais direito. Por isso ele incentiva, ele estimula a pessoa a pecar, a se rebelar, a desanimar, a desistir, a abandonar, a se afastar de Deus. Para que a pessoa não venha ter esse direito. Porque ele sabe que tudo isso aqui é transitório. Por mais que ele tenha um certo domínio nesse mundo, isso vai passar. Ele já está julgado e condenado, diz a Bíblia. O fim dele já está determinado. O mal não dura para sempre, tem um tempo determinado. Isso tudo que está aí fora tem um tempo determinado. A maldade, a injustiça, tudo que você vê de ruim nesse mundo tem um tempo determinado. Deus já determinou. E o reino de Deus será estabelecido. O reino de Deus virá, será estabelecido. E aqueles que se mantiverem na fé, sem retroceder, sem desistir, reinarão com Cristo. Diga graças a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para isso. Às vezes você ainda não entende a importância desse chamado. Ainda não, esse chamado não foi despertado em você. Não desabrochou em você ainda. Mas você foi chamado para reinar com Cristo. Pode ter certeza disso. Se você está aqui, você foi chamado para reinar com Cristo. Agora, você precisa crer e valorizar isso como um grande tesouro na sua vida.
O apóstolo Paulo, quando ele recebeu Jesus, que ele entendeu o valor do reino de Deus, ele colocou aquilo como um alvo dentro dele. E aquilo serviu como um combustível dentro dele, um gerador de energia. Ele passava por luta e aquele gerador de energia estava dentro dele. Ele passava por perseguição e aquele gerador de energia estava dentro dele. Ele era preso, desprezado, humilhado, mas aquele gerador de energia estava dentro dele. Ele não desistia, ele não parava, ele não desanimava, ele não saía da sua fé, porque o gerador de energia estava dentro dele. Você tem esse alvo dentro do seu coração, você tem esse combustível, porque você precisa ter. Nós precisamos ter. Eu tenho observado que isso tem faltado na vida de muitas pessoas. Essa certeza, essa convicção que ela precisa perseverar, que ela precisa confiar em Deus, que ela precisa se manter firme, que ela precisa estar sempre de pé na presença de Deus para ela não perder o seu direito de reinar com Ele. Amém? E eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero que você venha trabalhar esse combustível no seu coração. Quando você estiver passando por uma luta muito difícil, quando você estiver passando por uma fase ruim na sua vida, por uma fase crítica na sua vida, quando você estiver enfrentando momentos em que nada está dando certo para você, que as coisas não estão saindo como você gostaria que saísse, quando você estiver enfrentando situações que estão causando dor em você, que está causando angústia em você, que está entristecendo você, eu quero que você lembre do combustível que Deus, Ele coloca na sua vida, que é o alvo do reino de Deus, para você não desistir, para você não parar, para você não desanimar. Quero que você lembre desse combustível. Quero que você, a exemplo do apóstolo Paulo, você tenha isso, sabe, implantado dentro do seu coração. Quero que você tenha esse combustível, para você não desanimar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você esteja firme nos caminhos do Senhor. Firme na sua fé. Glória a Deus, pessoal. Vocês entenderam? Eu quero fazer uma oração com você agora. Sentado mesmo aí na cadeira, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você refletisse na sua vida espiritual. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e realizasse agora um exame no seu interior, dentro de você. E que você olhasse para você mesmo e analisasse se você realmente tem esse combustível dentro de você, ou se esse combustível está faltando. Como que você está aqui hoje, espiritualmente falando? Você é aquela pessoa que está assim, pastor, eu estou passando por lutas. E quem não tem lutas, eu estou passando por situações difíceis, mas a minha fé está firme em Cristo. Eu não abandono o meu Senhor. Você verdadeiramente está assim?
Ou você é aquela pessoa que se sente totalmente fraca, desanimada, já está pensando em desistir, já está pensando em abandonar tudo. Como você está? Eu gostaria de dizer para a igreja que é importante nós chegarmos na presença de Deus e buscarmos em Deus o que verdadeiramente estamos precisando. E se você, irmão, está aqui, você, irmã, está aqui precisando de força, de um fortalecimento, se você está aqui precisando dessa confiança, dessa certeza no seu coração, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o agente de Deus que vai ajudar você. Ele está pronto para te ajudar, para ajudar você a renovar suas forças, para ajudar você a ter esse combustível dentro de você, para gerar essa energia tão poderosa dentro de você, que nada vai conseguir te abater, nada vai conseguir te parar, nada vai fazer você desistir. Então abra o seu coração e fale com Deus. Se você sente necessidade de pedir perdão, peça perdão, o momento é agora. Se você sente necessidade de se consertar com Deus, se conserte com Ele, o momento é agora. Se você sente necessidade de pedir forças a Deus, peça força a Ele agora. Agora, igreja, aproveita esta oportunidade, porque o Espírito Santo está aqui